Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é sexta-feira, dia 29 de abril de 2022. O Evangelho de hoje é de São João, capítulo 6, versículo do 3, do 1 ao 15. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava em favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastaria para dar um pedaço de pão a cada um? Um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram, aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: este é o verdadeiro profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, no Evangelho de hoje nós veremos que uma grande multidão seguia Jesus por causa dos milagres. São João gosta muito de usar, não chamar de milagres, mas de sinais. Por quê? Porque Jesus não queria ser um milagreiro. Jesus não queria ser um curandeiro. Mas os milagres que Jesus fazia eram sinais. Sinais da sua autoridade. Sinais do seu poder como Deus, o Verbo que se encarnou. Por isso que Jesus vai, no final do Evangelho, se retirar. Porque ele não queria ser proclamado rei, como ele mesmo disse a Pilatos: meu reino não é neste mundo. Mas Jesus faz os sinais, os milagres, para mostrar a sua autoridade e o seu poder. E hoje, quando ele multiplica os 5 pães e 2 peixes para alimentar 5.000 pessoas, Jesus verdadeiramente mostra a sua autoridade, mostra o seu poder aos discípulos. Ele sabia o que deveria fazer, o que iria fazer, quando viu aquela multidão. Ele vai perguntar a Felipe: onde vamos comprar pão para que possa comer? Jesus sabia, e sabia que também não havia recursos financeiros para se comprar os pães. É isso que Felipe vai dizer. Nem 200 moedas de prata, que era uma fortuna, daria para alimentar aquela multidão. Mas Deus, assim que alimentou o povo no êxodo, na saída do Egito, até a terra prometida com maná, é Ele que vai alimentar mais uma vez aquele povo com o pão e os peixes. Por isso Jesus das graças, abençoa o pão, distribui, e faz com que os discípulos distribuam, e faz a mesma coisa com os peixes. É uma prefiguração da Eucaristia, com esse milagre que Jesus faz a cada dia, é o sinal da sua presença viva na igreja, a Eucaristia.
o verdadeiro banquete e não se pode se perder nada desse banquete. Por isso que quando nós comungamos na mão, nós temos que olhar com muito cuidado para ver se não ficou nenhuma partícula da espécie eucarística na nossa mão, para que nada se perca. Portanto, meus irmãos, esses são os sinais que Jesus quer mostrar. Jesus não quer ser chamado de rei, não quer ser chamado de milagreiro, e quando as pessoas vão tomar esse tipo de atitude, Jesus se retira sozinho. E é essa graça que nós devemos ter em nossa vida. Não achar que Jesus é apenas aquele que vai nos curar os nossos milagres todo dia. Não, o maior milagre que Jesus quer operar na nossa vida, o maior sinal é a nossa salvação. Desde que nós caminhemos escutando as suas palavras, escutando os seus ensinamentos, que nós nos convertamos verdadeiramente, esse é o sinal de amor que Jesus faz na nossa vida. Por amor, Jesus se encarna, é o verbo que desce, se fez homem menos no pecado e que por amor também se entrega na cruz para a remissão dos nossos pecados. Que nós não vejamos Jesus apenas como um milagreiro, para atender a cada dia as nossas necessidades. Claro que a graça de Deus é abundante, mas muitas vezes nós queremos só que seja feita a nossa vontade, e não que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Que nós vejamos Jesus verdadeiramente como Ele o é, aquele que nos dá a graça e nos dá a salvação, para nós vivermos a eternidade no reino que Ele preparou para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.